com o voto a voto. Já se encontra aqui no nosso estudo o deputado Felipe Mendes, que vai esclarecer, vai responder a perguntas de interesse do eleitor piauiense. Boa tarde, deputado Boa Felipe tarde, Mendes. Arlete. O senhor tem conseguido muitos recursos junto ao governo federal. Um exemplo disso é a construção da barragem do rio Piracuruca. Isso seria o começo do desenvolvimento da irrigação no Piauí? Na verdade, a irrigação com o programa de governo começou no governo Lucídio Portela com o Provársias e prosseguiu no governo Hugo Napoleão. E, na verdade, essa minha atuação ela é uma continuação de um trabalho que tive como secretário de planejamento de dois governos, de Dirceu Arcoverde e de Lucídio Portela. Mas a barragem que está sendo começada agora em Piracuruca representa o maior projeto a cargo do governo do estado do Piauí na área de irrigação e representa a maior barragem do Piauí com 250 milhões de metros cúbicos d'água, que é 5 vezes maior do que o maior açude do Piauí, o açude Caldeirão em Piripiri. O senhor é um dos entusiastas do funcionamento do Centro Nacional de Agricultura Irrigada, em Parnaíba, né? Parnaíba. Como é que isso deve funcionar? O Centro Nacional de Pesquisa de Agricultura Irrigada, CNPAI, é uma das grandes conquistas do Piauí junto ao governo Sarney. É uma instituição de pesquisa a nível nacional, inclusive é a única instituição do gênero na América Latina, de modo que é importante, é como uma universidade praticamente, voltada especificamente para a pesquisa, como o nome diz, de agricultura irrigada. As obras do centro estavam paradas por falta de recurso e eu, sabendo disso, e tenho um bom contato, boas ligações com o diretor do centro, o Dr. Vitor Hugo, que sempre me comunica a situação dos projetos e das obras do CNPAI. E então, no ano passado, eu aprovei uma verba, na época pequena, mas deu continuidade às obras, e já agora consegui aprovar mais 70 milhões de cruzeiros, que representa metade do que falta para a conclusão, especificamente a parte de laboratórios, de salas dos pesquisadores e a biblioteca do CNPAI. E o Platôs de Guadalupe? O projeto de irrigação Platôs de Guadalupe também é o segundo maior projeto de irrigação do Piauí, a cargo do antigo, do extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Com a extinção do DNOS, o projeto ficou paralisado. Os recursos do DNOS também ficaram, vamos dizer assim, congelados no orçamento do governo federal e estavam paralisadas as obras desse projeto. Eu aprovei agora mais 159 milhões de cruzeiros para a retomada das obras e já inclusive sobrevoei outro dia esse projeto. São vários pivôs centrais de irrigação às margens do Lago de Boa Esperança e bem próximo da cidade de Guadalupe. E, na verdade, é a única exploração por parte do governo do estado desta água imensa que tem no Lago de Boa Esperança. Nós temos lá, em alguns municípios, projetos particulares de irrigação. Existem vários agricultores, empresários rurais do Piauí que são pioneiros na irrigação naquela região e o governo está com esse projeto parado e agora eu espero que com esses recursos sejam retomadas as obras. Deputado, o senhor tem se destacado mais como um parlamentar técnico do que politiqueiro. Isso dificulta o voto? Porque o que se observa é que a posição assumida pelo senhor não faz com que o senhor fique lado a lado, na periferia, junto ao povo, aquele negócio todo, né? Isso dificulta? Isso pode dificultar a sua reeleição? Não, pelo contrário. Na verdade, não é que eu seja um político técnico, né? Isso não significa que eu também não esteja em contato com as chamadas bases, né? Com as pessoas diretamente nas casas, promovendo reuniões nas suas casas, conhecendo o interior todo do Piauí, que já conheço desde o tempo de secretário e antes disso como técnico. Eu sempre digo que deixei de ser técnico, não sou político ainda, mas político nesse sentido mais comum da palavra. Eu não usaria o termo politiqueiro,
Eu acho apenas que as dificuldades do Piauí, o processo de desenvolvimento do Piauí é de tal maneira complexo, e isso vem desde o tempo da nossa colonização, há mais de 250 anos, que não é com soluções simples que se pode desenvolver o Piauí. Eu acho que é com um trabalho simples, mas é preciso que haja uma determinada ação por parte do poder público, seja os que estão no executivo, seja os que estão no legislativo, para que esses problemas todos sejam solucionados, pelo menos sejam encaminhados. Então, a minha atuação, dada a experiência que tenho como técnico, como pessoa ligada ao governo estadual e também na SUDENE, onde eu fui por uma temporada adjunto do superintendente, eu tenho um trânsito fácil, como se diz, nos corredores de Brasília. Uma pequena interferência, eu falo na SUDENE. Como é que o senhor avalia a SUDENE hoje dirigida pelo Adalto Bezerra? Bom, a SUDENE já, não diria por causa da atual direção, mas da própria determinação do governo federal ao longo dos anos, dos últimos governos, a SUDENE tem sido esvaziada, sobretudo a partir de 1967, com a reforma administrativa do governo federal, que descentralizou as ações do governo mais para o governo dos estados e também para os ministérios setoriais que foram criados naquela época. De forma que a SUDENE foi esvaziada e hoje cuida e pouco apenas do sistema de incentivos fiscais, chamado FINO, que precisa, por sua vez, de uma série de reformulações. Bom, agora vamos... Eu sei que o senhor é um homem muito culto, muito estudioso, já visitou outros países, né? Conhece outro sistema de governo, pessoalmente, diferente do nosso. Então, vamos fazer uma coisa diferente aqui, o senhor concorda? Claro. Vou deixar esse script aqui de lado e vou fazer uma pergunta, vamos tratar um pouco de política internacional. Né? Tá bom. A questão da queda do socialismo, qual a interferência disso na política nacional? Bom, isso tem uma profunda repercussão na vida do Brasil e de todos os países do mundo. Em primeiro lugar, pela desmistificação de certas propostas de candidatos da esquerda. Eu não quero dizer o nome de quem, mas, na verdade, nós tivemos no Brasil, durante os últimos 5 anos, a mistificação da esquerda, a mistificação de soluções demagógicas, de soluções falaciosas. E isso foi comprovado, está comprovado nos países socialistas, em que apenas 2 países socialistas do mundo não estão promovendo uma democratização, seja do lado do sistema econômico, seja do lado do sistema político. Nós temos a Albânia, que é a terra do PCdoB, e temos Cuba, que já exportou revoluções e que já exportou revolucionários, e que hoje resiste a essas modificações que já acontecem na Europa do Leste. De forma que a influência disso no Brasil é muito grande. Não porque isso significa a vitória do capitalismo, pelo contrário. É preciso que se tenha uma situação intermediária entre as vantagens do socialismo, e as vantagens do socialismo se diria mais especificamente na área social, na área de educação básica e de saúde pública, e as vantagens do capitalismo com relação à liberdade de iniciativa. E para finalizar a nossa entrevista, a crise no Golfo Pérsico. Por que no mundo ainda acontece isso? Acontece porque é da natureza humana não ficar muito tempo em paz. Os homens procuram sempre a guerra, ou procuram sempre não estar em paz. E essa é uma preocupação maior porque a repercussão sobre a economia do Brasil é imediata. O preço do petróleo, da gasolina, dos derivados de petróleo deve aumentar em função dessa crise. As consequências são péssimas. As consequências são muito difíceis. Apenas nós temos que torcer para que a solução seja negociada diplomaticamente, para que não se tenha mais uma guerra naquela região, que seria realmente uma guerra estúpida, né? Porque ela não tem nenhum motivo que se justifique essa guerra. De maneira que apenas nós temos que torcer para que os homens lá do Golfo Pérsico se entendam e o Brasil não possa passar por mais este aperto com o aumento de combustíveis. Já chega de aperto, né? Já chega de aperto. Nós agradecemos a sua presença e desejamos um feliz sucesso na sua caminhada política. Muito obrigado. E por aqui termina mais um Voto a Voto de hoje. Muito boa tarde.